Bom, meus amigos, lição número 7, a parte de quarta-feira, os dons dados por Jesus exaltado. O apóstolo Paulo fez questão de mencionar à igreja de Éfeso que tudo o que eles estavam vivendo era porque a graça de Deus os mantinha conectados no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha todo o domínio e ao subir ao céu enviou o Espírito Santo e deixou dons para que as pessoas pudessem pregar o Evangelho, anunciar a segunda vinda e, sobretudo, manter a união com Jesus Cristo. Porque a igreja precisava crescer. O crescimento não dependeria das pessoas, mas sim do Espírito Santo e do crescimento dos dons aperfeiçoados pela prática, através assim de obediência plena a Deus. É importante que nós tenhamos essa compreensão, para que ninguém possa bater no peito e assim achar que tem o máximo de dom e que o seu dom é, por exemplo, completamente infalível. Não acontece isso. Os seres humanos são finitos, os seres humanos são falhos e só vai ter, assim, eficiência total, um dom, se estiver sob a submissão do Espírito Santo. O melhor pregador vai precisar do Espírito Santo para que ele possa, então, converter almas. Não ele converter, mas a sua palavra leve pessoas à decisão por Cristo Jesus. Por isso é importante que haja essa compreensão de que os dons foram dados pelo Senhor Jesus Cristo. Certa vez, numa igreja, um pastor montou um curso de evangelismo em 4 sábados para o distrito inteiro. O irmão não sabia pregar, não sabia dar estudo bíblico, tinha uma limitação de cultura, e ele então resolveu chamar um rapaz vizinho dele, um moço que havia vindo do interior, para ser seu convidado naquele curso de evangelismo. Quando o irmão chegou com aquele rapaz, os irmãos receberam aquele irmão dizendo: quem é esse? É minha visita, sua visita. Mas irmão, esse aqui é um curso de evangelismo, isso aqui não é uma conferência. Ele disse: não tem problema, eu quis trazê-lo, acho que vai ser bom ele aprender alguma coisa sobre como ganhar alma. As pessoas até o criticaram, até pelas costas, dizendo: esse irmão não tem noção. Como é que traz uma visita para um curso de evangelismo? É doido? Ele até ouviu alguns comentários, mas não ligou. Sentou lá na frente com os seus visitantes e durante 4 sábados, aquele moço, juntamente com aquele irmão, eles aprenderam sobre a questão de evangelismo, como ganhar alma, o plano de Deus para a salvação das pessoas. As pessoas não sabiam, mas Deus já estava escolhendo aquele moço para ser um evangelista no futuro. Ele ficou impressionado com o que aprendera sobre como ganhar alma. Sabe o que ele fez? Disse para o pastor: pastor, eu quero o batismo. Quero que o senhor me dê um estudo bíblico e me diga as doutrinas principais da igreja. Eu quero ser batizado porque eu quero ser um evangelista. Foi fazer teologia, se tornou um dos grandes evangelistas da nossa igreja. Tudo porque alguém o convidara para que ele pudesse desenvolver o dom. Então, quando Deus chama a pessoa, ele capacita a pessoa. Geralmente Deus não chama os capacitados, porque o capacitado ele se orgulha daquilo que ele é. Mas Deus chama as pessoas simples e os capacita, para que o louvor, a glória seja dada a Deus por aquilo que a pessoa produzir espiritualmente. Pergunta 4 diz assim: Paulo disse que Jesus subiu ao céu e liberou dons ao seu povo. Que dons Jesus deu para a sua igreja e com que finalidade? Efésios 4, 11 a 13 diz assim: e este mesmo Jesus deu dons, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e nós nos tornemos homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, para a pergunta: o que Paulo disse para a igreja de Éfeso sobre os dons que Deus liberou para a sua igreja e que dons são esses e com que finalidade? Resposta: Paulo ele citou alguns dons assim dados por Jesus para o crescimento espiritual e o aperfeiçoamento daqueles que trabalhariam no ministério. Citou alguns, como por exemplo o apostolado, citou o dom de profecia, citou o evangelismo, citou pastores e mestres para a edificação da igreja. Algumas pessoas até se enganam com a questão de que tem dons que eles aprimoraram. Deus nos dá os dons. Obviamente que
A prática dos dons leva a uma perfeição, mas é uma perfeição para glorificar a Deus e não a si mesmo. Quando nós, assim, estamos lisonjeando um pregador ou uma pessoa da igreja, reconhecer é uma coisa, lisonjear é outra. A pessoa, quando você lisonjeia uma pessoa, quando você bajula uma pessoa que tem um dom, aquela bajulação pode se transformar numa espécie de coceira. E a pessoa vai, assim, querer se mostrar melhor do que os outros. Já existe muita, assim, divisão da igreja, em muitas igrejas, porque as pessoas querem ser melhor do que os outros. Eu conheci um rapaz que ele pregava muito bem. E ele começou, assim, nas suas pregações, a mostrar que realmente tinha um dom maravilhoso. Ele realmente tinha o dom da palavra. Sabia fazer um fechamento de uma pregação, sabia fazer um apelo espetacular. Mas um certo orgulho foi subindo na cabeça dele. Até que chegou um ponto que ele disse assim, eu só prego na igreja agora se alguém me pagar. Eu sou um morador, eu não vou estar gastando minha saliva de graça. Acabou saindo da igreja. Está fora da igreja até hoje. Por isso, os dons têm que ser reconhecidos que são dados por Deus, são dados pelo Espírito Santo. Paulo era um evangelista experiente e ele viu pessoas na igreja que tinham dons especiais que poderiam ser aproveitados na obra do Senhor. E Paulo ensinou as pessoas a atribuir o sucesso desses dons, desses talentos, para o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, havia na igreja de Éfeso, ou chegou na igreja de Éfeso, um rapaz, ou um senhor, uma pessoa, chamado Apolo. Apolo era um orador eloquente, ele pregava com determinação. Ele se juntou a Áquila e Priscila e fizeram um trabalho espetacular. Olha o que diz o livro de Atos, capítulo 18, 24 a 26. Diz assim, e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este homem era instruído nos caminhos do Senhor e fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram ele pregar, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. E mostraram para ele o batismo do Espírito Santo. E Apolo foi aperfeiçoado. Chegou o ponto de algumas pessoas chegarem até elogiar Apolo em detrimento do apóstolo Paulo. Então Paulo diz, calma, irmão, fiquem tranquilos, eu não estou preocupado com o crescimento de Apolo. Vocês têm que entender o seguinte, Apolo semeia, Paulo rega, mas o crescimento vem do Espírito Santo. Tem que entender isso, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Percebemos então, hoje na igreja, que os dons, eles têm uma finalidade, a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para que a igreja possa crescer, o crescimento da igreja, para chegar à plenitude de Cristo. Nós temos uma meta a alcançar, é a plenitude de Cristo. Só que nós temos defeitos humanos, esses defeitos precisam ser submetidos à ação do Espírito Santo, para que nós possamos crescer espiritualmente. Então, quando a pessoa prega e a pregação é abençoadora, a pessoa deve louvar a Deus, louvado seja Deus. E quando ouvir um elogio lá na porta, ao dar a mão, ou alguém falar de púlpito, está aqui o irmão fulano, grande orador, louve a Deus por isso. Está aqui o irmão que já levou ao batismo mais de 200 almas. A pessoa não deve se ufanar, se gloriar, mas glorificar o nome de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, ele mencionou que para a edificação da igreja, Deus deu aos seus filhos dons, para que eles pudessem, assim, continuar crescendo até chegar na estatura espiritual do Senhor Jesus Cristo. Ellen White até escreveu no livro Conselho aos Professores, Pais e Estudantes, na página 314, ela escreveu o seguinte, Deus confere dons conforme lhe apraz. Confere dons aos homens, concede um dom a um, o outro dom a outro, mas tudo para o bem do corpo de Cristo, para o crescimento da igreja. Quando surgiram as batatas na China, é contado que os chineses começaram a plantar as batatas e na colheita colhiam batatas grandes e batatas pequenas. Eles achavam que semente tem que ser pequena, então eles começaram a plantar as batatas pequenas e comer as batatas grandes.
Só que nas próximas colheitas começou a acontecer uma inversão. Começou a nascer só batata pequena, porque eles plantavam batatas pequenas. Foi aí que descobriram que deveriam plantar as melhores, as batatas grandes, porque aí é como se fosse uma semente grande, poderosa, cheia de vitalidade. Aí então começaram a colher batatas grandes outra vez. Se nós temos um dom, temos que caprichar naquilo que é o uso desse dom. A pessoa que trabalha e que faz o serviço de Deus relaxadamente, a Bíblia fala, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então uma pessoa que tem um dom deve se esmerar para fazer o melhor que pode para que haja crescimento na igreja. Pense no ancião, pense no diretor JA, numa diretora da ASA, pense numa chefe das diaconias, no chefe dos diáconos, pense no diretor da ação missionária. Tem que fazer o melhor, tem que dar o melhor de si. Algumas pessoas que são assim realmente relaxadas, elas fazem de qualquer maneira. Ela tem JA uma vez só por mês e a igreja fica sofrendo com isso. Tem o ancianato, não preparam assim uma escala para que tenha sempre um pregador assim que possa ajudar a igreja. Fazem de qualquer maneira, sempre os mesmos pregando porque não se interessam. Então isso significa que a pessoa não está fazendo, não está plantando direito o seu dom. E se não planta direito, não vai ter uma boa colheita. Deus nos abençoe. Possamos colocar na nossa mente aquilo que Paulo disse aos Efésios. Deus deu dons para os seres humanos, para o aperfeiçoamento dos santos e o crescimento do corpo de Cristo. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor Deus, pela lição de hoje. Obrigado pelos dons que o Senhor nos concedeu. Possamos fazer o melhor com esses dons. Plantar sempre espiritualmente da melhor forma para colhermos, para termos bons resultados na colheita espiritual. Obrigado por essa graça que o Senhor nos concede de cooperarmos na obra de salvação de almas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que haja uma bênção para você e para a sua igreja, que o crescimento seja sempre a meta maior. Deus abençoe a todos. Amém.